Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é sexta-feira santa, e aí nós vamos entrar numa pergunta: por que os cristãos fazem renúncia? A gente vê vários exemplos, tanto de várias religiões cristãs, católicas, protestantes, em que a pessoa faz uma renúncia. Eu antes era assim, agora eu sou assim. Antes eu gostava muito de fazer isso e agora eu faço de outra forma. Ou então eu vou caminhar até tal lugar porque eu fiz uma promessa tal. Que fazem esse tipo de renúncia? Geralmente quando a pessoa não é cristã, ela sente uma dificuldade de entender isso e pensa: nossa, nada a ver isso, velho, nada a ver. Por quê? A pessoa quando faz uma renúncia, ela tá olhando exclusivamente para Cristo. E é justamente o que nós estamos fazendo nesse final de semana, olhando para o sacrifício de Cristo na cruz. O que Cristo fez naquela cruz. É justamente isso que move o cristão. Cristo. O cristão é movido por Cristo. Então a graça de Cristo que a gente vai entender hoje, o sacrifício de Cristo que nós já estamos vendo desde hoje, que é sexta-feira até domingo, e espero que marque de certa forma você, é visto e é lembrado todos os dias pelos cristãos. Então, o que Cristo fez naquela cruz? Nós precisamos entender primeiro isso. Cristo, considerado como Deus na religião cristã, e eu particularmente considero Cristo como o Senhor e Deus. Ele veio a esta terra, deixou o seu trono de glória, deixou o seu trono soberano e veio a esta terra encarnado como homem, não encarnado de reencarnado, mas veio como homem, como carne, como osso. Passou por tentações, passou por todas as fases do desenvolvimento, menos a velhice, né? Porque nós já sabemos a história, você também já sabe. Ele passou por todas as fases do desenvolvimento, passou por tentações, colocou os pés aqui nessa terra, passou por vários tipos de situações. Então ele sabe exatamente o que nós estamos vivendo. Ele sabe o que é chorar, porque ele chorou. Ele sabe o que é sofrer, porque ele sofreu. Ele sabe o que é ver pessoas amadas também sofrendo, porque ele já viu. Então ele sabe exatamente o que nós estamos passando. Então, um Deus que não está distante mais. É um Deus próximo, é um Deus relacional, que se relaciona conosco. Antes de Cristo vir, Deus já se relacionava com o seu povo. Aí a gente vai lá para o Antigo Testamento, em Êxodo, e vê Deus se relacionando com o povo. Claro, era um outro sistema, porque Cristo ainda não tinha vindo. Agora Cristo veio, nós temos um outro sistema, não precisando mais fazer aqueles sacrifícios físicos, de cordeiros, de pombas, enfim. Então veja, em todos os momentos nós vemos um Deus que é um Deus relacional. Esse Deus relacional, ele quer nos ajudar. E é justamente através da cruz de Cristo que nós temos a possibilidade de salvação. Por quê? Porque Cristo não pecou. Então veja, o nosso problema dentro da cosmovisão cristã é o pecado. Porque o salário do pecado é a morte e nós pecamos. Nós pecamos a todos os momentos. Não adianta culpar, por causa de fulano de tal que eu tenho isso aqui, não. Todos nós pecamos, eu, você, nós, eles, elas, enfim, todos. Tirem a ideia de que a pessoa está na igreja, ela é santa, o pastor é santo, fulano de tal é santo. Não, todos são pecadores e todos carecem da graça de Deus. A diferença é que quem está na igreja já entendeu que é pecador. Se você tem a soberba de achar que está na igreja, tá tudo bem, tem algo errado, porque você está na igreja porque você precisa de Cristo. Ok? Então, todos nós pecamos, todos nós somos imperfeitos. E entendendo esse contexto em que nós estamos, Cristo vem a este contexto, passa por tudo que nós passamos, sem pecar, uma oportunidade de salvação, porque Ele morre. Hoje o salário do pecado é a morte, Cristo morreu? Pois é, porque Ele pagou uma dívida. Entende? Cristo paga uma dívida. A culpa e o salário do pecado era para nós. Era para mim, era para você. Mas Cristo vem a essa terra, passa por tudo isso sem pecar e paga uma dívida, porque Ele morre por nós. O sacrifício da cruz, do Calvário, é tão importante por conta disso, porque ele paga a dívida. E a partir daí, nós temos uma oportunidade de, através de Cristo, termos salvação. Porque Cristo pode nos dar aquilo que é dele, que é a vida. Ele pode nos dar aquilo que não é nosso, a vida eterna. Percebe? Então, como ter essa vida eterna? Calma que a gente vai responder a pergunta da renúncia. Como ter essa vida eterna? Através de Cristo. E como conhecer a Cristo? Através da Bíblia. Muito simples, né? Muito simples. Eu não tô aqui falando de religião específica A, B, X, Y, Z, não. Eu tô falando de Bíblia. Porque nos últimos tempos, já estamos vivendo quase nos últimos tempos, já estamos nos últimos minutos, assim, prorrogação, tá chegando.
a Bíblia ela vai ser distorcida, tá? Satanás sabe usar a Bíblia, tanto que na tentação de Jesus, Satanás usa a Bíblia para distorcer. Olha, mas não foi dito que tal coisa que se virar pão, você pode falar que vai virar pão? Não foi dito que se você pular daqui, os anjos vão vir para te salvar? Peraí. Estava usando a Bíblia, distorcendo a Bíblia para que Cristo caísse na tentação. E Satanás vai e faz isso. Por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia e conhecer o Cristo que está na Bíblia. Não é o Cristo de série, não é o Cristo de filme, não é o Cristo de nada disso. É o Cristo da Bíblia. E aí entra esse ponto importante. E agora, por que os cristãos fazem renúncia? Porque eles olham para Cristo. Veja, quando nós fazemos uma renúncia aqui nessa terra, fazemos renúncia de um estilo de vida, de algo que interfere a nossa relação com Cristo. E a nossa relação do que Cristo pede a nós, declaradamente, nominalmente na Bíblia, na palavra dele. Então, se um cristão está fazendo algum tipo de renúncia, é por conta disso. Mas primeiramente, ele olha para o sacrifício de Cristo e vê, meu Deus, Cristo fez tudo em meu lugar. A oportunidade de não passar pela morte, a morte eterna, é somente através de Cristo. E quando nós conseguimos entender isso, a Páscoa tem um novo significado. Porque veja, Deus não prometeu um mundo sem sofrimento agora. Em Apocalipse é dito que na nova terra, no porvir, não vai haver morte, não vai haver choro, não vai haver dor, porque as antigas coisas já passaram. E lá nós vamos poder viver com Cristo, viver com o Senhor Jesus, numa terra que vai ser linda, cheia de ouro, muito adornada com pérolas e afins. Mas o principal é que não vai ter sofrimento. Então a promessa de não ter sofrimento é uma promessa para quando Cristo voltar. Então nessa terra nós vamos ter sofrimento, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter momentos que são complicados e nós estamos rodeados de uma cultura, de um estilo de vida que não é bom para nossa saúde. A nossa alimentação industrializada não é boa para nossa saúde. O nosso estilo de vida sedentário, somente nessa telinha aqui, não é boa para nossa saúde. O estilo de vida e a cultura com filmes e séries e apostas, porque as casas de apostas estão grandes, não é bom para sua saúde mental. Uma cultura hiperestimulante. E para você que é cristão, é pior ainda, porque isso atrapalha o teu relacionamento com Deus. E os cristãos que percebem isso fazem renúncias. Agora, qual é a renúncia que o cristão vai fazer, eu não sei. Não sei qual é o tipo de renúncia que você fez, ou que você faz, ou que alguém vai fazer, ou que Deus está te falando assim, olha, isso aqui está te atrapalhando de alguma forma. Mas é por causa disso que os cristãos fazem renúncia. Primeiro, eles olham para o sacrifício de Cristo na cruz e veem que Cristo fez tudo, e é tudo de graça para qualquer pessoa que acredita e declara que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus que veio a este mundo, e que estuda isso através da palavra de Deus. É de graça, não é por obras, para que ninguém se vanglorie. Não é por obras, é pela graça e pela fé. A renúncia é justamente por conta de perceber isso, não porque a pessoa se torna mais santa, não é nada disso, mas é por perceber o sacrifício de Cristo e por querer mais relacionamento com Ele, e perceber que o contexto em que estamos não favorece isso. E aí vem a renúncia. Eu espero ter te ajudado, mas se você quiser saber mais sobre o sacrifício de Cristo e quiser saber mais sobre essas questões que são cosmovisão cristã, comenta aqui embaixo que eu posso providenciar mais vídeos sobre isso. Te vejo no próximo vídeo que vai falar sobre